Se você está com dificuldade de resolver questões para a segunda fase da OAB, independentemente da sua disciplina, existe um método, através da identificação de palavras-chave, que você pode obter a resposta de uma forma mais rápida. Aqui a gente vai explorar a disciplina de Direito Tributário, que é a nossa área de especialidade, mas você também pode aplicar para outras disciplinas. Eu me chamo Felipe Paz, sou advogado especialista em Direito Tributário e também professor nessa disciplina de tributário e em direito financeiro em cursos preparatórios para o exame de ordem. E aqui eu vou abordar de uma forma muito rápida essa técnica para você encontrar a resposta de uma questão de segunda fase através das palavras-chave. Mas quando é que você vai de fato utilizar esse método de encontrar essas respostas? Quando é que você vai realmente aplicar esse método? Ele vai servir para essas ocasiões aqui. Quando você, de fato, não sabe a resposta, quando você esqueceu a resposta ou quando deu um branco. Isso é muito comum. O estudante está com a carga emocional muito grande ali na prova da OAB e pode dar um branco na hora de resolver as questões ou até mesmo de identificar teses na peça prático-profissional. Pode ter esquecido a resposta ou realmente ele pode não saber a resposta. A partir desse momento, ele vai utilizar esse método e vai responder qualquer pergunta relacionada a esse tema. Então, vamos lá ver já na prática como é que a gente identifica essas respostas. Por exemplo, nesse momento aqui. Essa aqui é uma questão de segunda fase da OAB que diz o seguinte: tendo a Fazenda Nacional ajuizado a ação de execução fiscal em face de João da Silva, servidor público federal, para cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, de seu único imóvel rural de grande extensão, onde também reside, referente ao ano de 2020 e não localizando bens em seu nome, além do próprio imóvel rural, foi deferida pelo juiz a penhora sobre a plantação de uvas que era realizada no terreno. Sobre o caso apresentado, responda as questões a seguir. Letra A, ele pergunta, é válida a penhora sobre a plantação? E letra B, poderia ter sido feita a penhora sobre o imóvel residencial de João da Silva. Onde é que a gente vai aplicar esse método aqui? A partir do momento que você se deparou com essa pergunta e você realmente não sabe a resposta, deu um branco na sua cabeça, você vai identificar palavras-chave, ou seja, palavras nesse texto que remetam a temas de direito tributário. Por exemplo, a primeira palavra-chave que a gente encontra aqui é tendo a Fazenda Nacional ajuizada a ação de execução fiscal. Então, execução fiscal é a primeira palavra-chave que a gente vai destacar. Em face de João da Silva, a questão vai seguindo e a gente identifica aqui o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. É uma possível palavra-chave que a gente também pode encontrar a resposta nela. Ele vai seguindo e uma outra palavra-chave que eu identifico aqui na questão é o termo penhora. Então, essas são três palavras-chave que eu identifiquei e a partir desse momento eu vou verificar se o enunciado aqui da questão está com as mesmas palavras-chave ali também nas questões específicas, ou seja, nessas duas letras aqui. O que é que ele pergunta? É válida a penhora sobre a plantação? E, novamente, na letra B, poderia ter sido feita a penhora sobre o imóvel residencial de João? Quando o enunciado traz uma palavra dessa que se repete também nesses mini questionamentos, né? Nessas subquestões, vamos dizer assim, é muito provável que a resposta para essa questão esteja em alguma legislação que envolve esse termo, por exemplo, a lei de impenhorabilidade. A lei de impenhorabilidade. Mas vamos destacar as outras palavras-chave que estão aqui. Execução fiscal. Então, a gente, a partir desse momento, também já vai dar uma olhada na LEF e também vai dar uma olhada na legislação que trata do ITR. Como é que você vai fazer isso? Considerando que na segunda fase do exame de ordem você vai estar acompanhado do seu vade-mecum ali bem marcado, com um bom índice remissivo, a partir desse momento você vai lá ler o enunciado e já vai colocar o seu dedinho aqui na lei de execuções fiscais. Depois você vai dar uma olhada na lei de impenhorabilidade e também destacar o ITR. Você vai precisar contextualizar, vai fazer a leitura da questão específica e vai abrir nessas legislações. E a resposta, de fato, para esse questionamento aqui, estava lá, tanto na lei de execuções fiscais, quanto na lei de impenhorabilidade.
Então, é uma estratégia para você tentar identificar as respostas, mesmo que você não saiba. Considerando que para a segunda fase do exame de ordem, você pode ter um tempo maior para resolver as questões, se você separar as 3 horas para a sua peça, conseguir fazer dentro dessas 3 horas, 2 horas é tempo suficiente para resolver as questões. E mesmo que você não saiba a resposta, se você pesquisar de uma forma mais eficaz, ou seja, se você for atrás dessas palavras-chave e for atrás da legislação que envolve essas palavras-chave, você certamente vai encontrar a resposta para esse questionamento. Mas deixa aqui eu abordar uma outra questão para ver como a gente também pode tratar esse método de encontrar as respostas. A segunda questão diz o seguinte: o Estado Alfa, no ano 2022, pretende conceder uma isenção temporária de ICMS com duração de 1 ano em favor do setor econômico, que foi fortemente afetado pelo isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19. Por isso, o secretário de Fazenda do Estado Alfa levou a questão ao Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, para que fosse deliberada pelos demais estados e Distrito Federal a autorização para tal concessão de isenção. O CONFAS, em deliberação unânime, autorizou, mediante convênio, tal concessão. Em razão disto, o governo do Estado Alfa publicou decreto concedendo tal isenção com efeitos imediatos. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. E aí ele pergunta: tal concessão de uma isenção de ICMS após autorização pelo CONFAS com efeitos imediatos viola o princípio da anterioridade tributária? Então, mais uma vez aqui, vamos identificar as palavras-chave. Eu já fiz esse exercício de identificar as palavras-chave que estão tanto no enunciado, ou seja, o ICMS e a isenção, quanto aqui na questão específica, quanto também a palavra-chave que eu identifiquei na questão, que ele não fez menção no enunciado, mas você também pode direcionar a sua pesquisa para ela, que está aqui o princípio da anterioridade tributária. Então, nesse momento, se você não souber a resposta, se você esqueceu a resposta desse questionamento, você vai abrir o seu VADIME com toda a legislação que trata da isenção. O ICMS é uma legislação bem esparsa e bem extensa também. Então, pode ser que você perca um certo tempo procurando bastante ali a resposta que esteja relacionada a esse imposto. Qual é o X da questão aqui? É você contextualizar, fazer a leitura cautelosa dessa questão específica e contextualizar com o enunciado, para que você possa encontrar com um pouco mais de precisão. Ou seja, essa resposta estaria lá na legislação que trata tudo que trata de isenção, já que ela está concedendo aqui em um caráter temporário, né? Um período apenas de 1 ano, uma isenção por tempo determinado, e envolve também o princípio da anterioridade. Então, você também abriria ali o seu VADIME com a sua legislação, tudo que diz respeito ao princípio da anterioridade, e você certamente encontraria a resposta, ou encontraria com mais facilidade. Isso vai aumentar a tua chance de pontuar em uma questão que você não sabe a resposta. Quer ver qual é a argumentação e a fundamentação da resposta dessas questões aqui? Segue lá para a nossa aula número 2 de treinamento por questões, que eu resolvi essas 2 questões que a gente viu nessa aula aqui, com toda a fundamentação e toda a explicação sobre esses casos. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar a sua avaliação, dar o seu like, escrever algum comentário e se inscrever também aqui no nosso canal. Lá no meu Instagram, @felipepaz.adv, eu também compartilho bastante coisa sobre direito tributário e também falo das nossas mentorias e do nosso preparatório completo para a OAB. Então não esquece de ficar acompanhando a gente aqui por esse canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo.